Olha só, eu sempre bato na tecla com vocês que se vocês quiserem ter, na maior parte das vezes, fechamentos de palestras com empresas, é necessário que vocês tenham um posicionamento único. Necessário que vocês não sejam commodities, não sejam mais do mesmo, não sejam palestrantes simplesmente visto como mais um falando sobre aquele tema repetitivo. Você precisa se apresentar de uma forma, de novo, que cause curiosidade em mim, em querer conhecer mais sobre quem é você. Se você faz isso, não tem como você enviar um e-mail para mim que não tenha um destino claro. Não tem como você não causar atratividade, não tem como você não despertar interesse, porque você despertou a minha curiosidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Oratória Digital. A intenção desse programa aqui é ajudar você, palestrante, a melhorar os seus resultados de prospecção, entendendo como enviar e-mails de apresentação para empresas e para agências de palestras. Quem sou eu? Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E hoje eu vou pegar mais 3 e-mails de palestrantes que enviaram alguma mensagem aqui por e-mail para mim, pedindo para entrar aqui no meu site, ser indicado pela minha equipe comercial para os clientes da Motivação Palestras, e vou analisar esses 3 e-mails junto com você. Vou analisar os e-mails deles, vou analisar o Media Kit deles, para que você entenda quais foram os erros e quais foram os acertos que eles cometeram aqui nessa apresentação para mim. Nessa apresentação com a intenção de entrar aqui no nosso site, no site da Motivação Palestras. Mas antes, deixa eu passar os 2 avisos de sempre para você que está assistindo esse nosso programa de hoje, gravado aí no IGTV, ou se você estiver ouvindo no Spotify. Hoje eu vou compartilhar os e-mails que esses palestrantes enviaram para mim. É óbvio, preservando a identidade deles, com aquela famosa tarja preta. Mas é muito interessante que você consiga visualizar esses e-mails, porque você vai ter um entendimento do que eu vou explicar aqui muito melhor. Beleza? Então, se você tiver possibilidade, depois assiste esse episódio, esse nosso programa de hoje, o Oratória Digital, número 2, gravado no YouTube. Se você estiver ao vivo, vem aqui para o YouTube e dá uma olhada aqui na tela que eu estou compartilhando no YouTube, porque vai ser muito melhor para todo o aprendizado que eu vou compartilhar com vocês aqui. Segunda coisa, durante esse nosso programa de hoje, qualquer dúvida, palestrante, que você tiver, vai deixando aí nos comentários. Mas, Lucas, e se eu tiver assistindo gravado? Para que eu vou deixar pergunta? Deixa a sua pergunta aí também. Deixa um comentário aí falando alguma dúvida ou alguma observação que você tenha. Porque pode ser que essa pergunta ou essa observação vire um episódio do podcast que a gente faz toda segunda, quarta e sexta. O podcast Mercado de Palestras. Então, não perde a oportunidade. Pode deixar aí nos comentários. Bom, vamos dar início aqui ao nosso episódio de hoje do Oratória Digital. Antes de começar, eu preciso relembrar vocês que existem 4 fatores que nós analisamos aqui nesse nosso programa para entender a eficiência daquele e-mail do palestrante que está entrando em contato com a gente. Então, esses 4 fatores são: o palestrante precisa, primeiro, ter um destino, o segundo fator é ter um destino claro, o terceiro é que o destino dele seja atraente, e o quarto ponto é que o destino dele seja interessante. Calma aí que eu vou explicar para você o que quer dizer esses 4 pontos. Primeiro, o que eu quero dizer com destino? O que eu quero dizer com destino é exatamente o que ele quer me apresentar com esse e-mail que ele está me enviando. Então, o palestrante envia um e-mail para o Lucas, qual é a intenção dele com esse e-mail? É isso que eu quero dizer com destino. Claro, o que eu quero dizer com claro? Precisa ser um e-mail fácil de se entender, sem enrolação. Então, a clareza que nós vamos analisar nos e-mails que eu vou mostrar para vocês hoje é o quão esse e-mail está enrolando e o quanto esse palestrante, por meio do e-mail dele, está sendo mais claro e mais resumido possível. O terceiro
ponto é atraente. O que eu quero dizer com atraente? Essa oferta que ele está me fazendo, esse destino que ele está me oferecendo, é algo que é atraente para mim ou para os meus clientes? Então, esse é o terceiro ponto que nós vamos analisar. E o quarto ponto é o quão único esse palestrante é. O quão única é essa oferta, esse destino que esse palestrante me ofereceu. Aqui, geralmente, no quarto ponto, a gente se aprofunda um pouquinho mais em posicionamento. Então, 4 pontos que nós analisamos na análise desses e-mails: o destino, precisa ser claro, precisa ser atraente e precisa ser interessante. Vamos lá? Vamos começar aqui. Vocês já vão ver aí o meu primeiro slide. E aqui eu sempre vou repetir isso, em todo o Oratória Digital eu vou repetir esse ponto para você. Olha só esse slide. Esse é um print exato da minha caixa de e-mails. Eu coloquei a tarja preta aí simplesmente para preservar a identidade dos palestrantes. Mas aí, nessa área da minha caixa de e-mails, já está separado os 3 e-mails que nós vamos analisar hoje. E nesses 3 e-mails, você consegue perceber que eles estão dentro da minha caixa de entrada. Esses 3 e-mails estão dentro da minha caixa de entrada. Só que, sem abrir aquele e-mail, eu consigo ter uma noção, uma prévia, né? Um preview daquele e-mail. Então, na coluna do meio ali, você tem ali a lista de e-mails que eu preciso ler. No caso, os 3 e-mails que nós vamos analisar hoje. E na coluna da direita, você vê que eu tenho um preview daquele e-mail. Eu não preciso necessariamente abrir o e-mail para ler o e-mail, porque pelo preview eu já consigo ler. Isso eu faço para economizar meu tempo, para eu não precisar ficar abrindo o e-mail de todos os palestrantes. E isso muitas empresas aplicam lá dentro dos times deles, porque economia de tempo. As empresas querem economizar tempo, querem aumentar a produtividade, né? E economia de tempo é um aumento de produtividade. Então, essa minha formatação da minha caixa de e-mails, muito provavelmente é a mesma formatação que um gerente de RH pode ter, que um gerente de marketing pode ter. Então, isso é muito importante você entender antes de enviar qualquer e-mail. Isso vai bater muito aqui no segundo ponto que nós vamos analisar dos e-mails de hoje. O segundo ponto é clareza. Se o seu e-mail, no meu preview, eu já não consegui enxergar o seu e-mail inteiro, ele já não está claro. Ele já tem muito texto. Quando tem muito texto, não está claro, porque esse não é o objetivo dos nossos e-mails de apresentação. Segundo ponto, antes de começar aqui a analisar o primeiro e-mail, é compartilhar com você, palestrante, qual que deve ser o seu objetivo quando envia o seu primeiro e-mail de apresentação para uma empresa ou para uma agência de palestras. Qual é a sua missão? A sua missão é abrir um relacionamento com esse prospecto, com esse possível cliente. A sua missão não é fechar uma palestra. Esquece, não tenta enviar um e-mail para uma agência ou para uma empresa tentando fechar a palestra, porque isso não vai acontecer. O cara nem te conhece. Como é que ele vai fechar a palestra com você? A gente falando de uma empresa, você nem sabe se aquela empresa naquele momento está precisando de um palestrante. Então, é desperdício de tempo e energia você enviar um e-mail tentando vender sua palestra sendo o seu primeiro e-mail. Seu primeiro e-mail sempre tem que abrir o relacionamento, porque os seus próximos e-mails vão continuar esse relacionamento com o seu cliente. É que nem um encontro com uma mulher ou um encontro com um homem. Você vai tendo alguns encontros até pedir aquele homem ou aquela mulher em namoro. Você não pede namoro já no primeiro encontro. É difícil isso acontecer, né? Porque senão a outra pessoa vai achar que você é meio estranho. Então, olha o que você pode causar no seu possível cliente. Estranheza também, confusão. Isso é uma coisa que você, como palestrante, não quer fazer. Você definitivamente não quer que os seus prospectos fiquem confusos ao ler o seu e-mail. Então, qual é a intenção do primeiro e-mail de um palestrante? Abrir um relacionamento. Beleza? Sabendo disso, o seu e-mail precisa ter um destino, você precisa escrever, deixar claro o que você quer com aquele e-mail que você está enviando para aquela pessoa que ainda não te conhece. Precisa ser algo claro, sem encheção de linguiça. Eu não te conheço, então para que eu vou ficar lendo um textão seu? Então, ter um destino, ser claro, ser atraente e ser interessante. Aqui no atraente eu não falei, mas é importante te dizer que existem 6 temas mais procurados no mercado de palestras: motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, política e economia. Ou seja, se esse destino que você está oferecendo no seu e-mail está de alguma forma conectado com alguns desses 6 temas,
é alta a possibilidade de você aumentar a atenção que aquela pessoa vai dedicar ao seu e-mail, ao seu Media Kit, tá bom? Então, a gente vai destrinchar isso conforme eu for passando aqui algumas análises. Agora nós vamos analisar o primeiro e-mail. Eu vou pedir uma coisa para vocês antes da gente analisar o nosso primeiro e-mail. Dá um like aí. Silvio, Marcos, vocês estão no YouTube, deixa o like de vocês aí no YouTube para mim. Vocês que estão no Instagram, dá uma curtidinha aí no coraçãozinho também para dar uma moral para a gente aqui, beleza? Bom, e eu vou agora começar aqui a nossa primeira análise, o nosso primeiro e-mail. Vamos lá. O primeiro e-mail que a gente vai analisar hoje é o e-mail de uma mulher, é o e-mail de uma palestrante. Vamos chamar essa palestrante, você que está vendo o slide aí no YouTube, vamos chamar essa palestrante de Roberta. Vamos supor que a Roberta é uma palestrante e mandou esse e-mail aqui para mim. Vamos ler o e-mail dela para entender para que ela mandou esse e-mail. Vamos lá, então. Boa tarde. Como fazer parte do banco de talentos? Agradeço e aguardo resposta. Esse daqui de clareza, ó, tá bom, né? O problema é que foi tão claro que ela nem... Tá muito simples esse negócio aqui. Foi basicamente um boa tarde o e-mail. Entendeu? Então, o e-mail, ele, apesar de ser claro, ele precisa ser atrativo. Lembra? Então, vamos pegar os nossos 4 pontos. Vamos analisar esse e-mail dela a partir dos nossos 4 pontos. Olha o que ela escreveu. De novo. Boa tarde. Como fazer parte do banco de talentos? Agradeço e aguardo a resposta. Então, ela escreveu essa simples frase no meu e-mail. Primeira coisa, o e-mail dela tem um destino, tem uma intenção. Qual a intenção dela com esse e-mail? Entrar no meu banco de talentos. É até engraçado esse termo que ela usa. O banco de talentos. Essa é a intenção dela. Segundo, o e-mail dela está claro? Está claro. Está básico, está rápido, está resumido. Terceiro, o e-mail dela está atraente? Aqui que começa o problema. Então, ela ganhou um ponto aqui no destino, ela ganhou um ponto aqui na clareza, mas aqui, a partir da atratividade, ela começa a perder ponto. Por quê? Porque eu não sei sobre o que essa pessoa fala. Eu não sei se ela é uma palestrante, se ela dá treinamentos, não sei o que ela fala. Então, ela simplesmente colocou, boa tarde, como faço parte do banco de talentos, agradeço e aguardo a resposta, tipo, não está atrativo. Eu não me atraí, porque eu não sei o que ela fala, então como é que eu vou sentir atração em colocar ela, fazer com que ela faça parte do meu banco de talentos? E se não está sendo atraente, muito menos será interessante, porque interessante está ligado ao posicionamento. Lembra, é posicionamento único que a gente vem falando aí em todos os nossos vídeos, todos os nossos programas, todos os nossos podcasts. Você precisa ter uma frase que te descreve. Basicamente, quando você fala aquela frase para uma pessoa, aquela pessoa quer ouvir mais sobre você. Ao ler essa frase aí, vocês sentem interesse? Vocês sentem curiosidade em querer saber mais sobre ela? Não, né? Uma coisa que salva ela, e se não fosse isso, a gente poderia acabar a análise do e-mail dela por aqui, é o que está ali embaixo. Abaixo tem um quadradinho, vou até apontar aqui para vocês aqui no slide. Tá vendo esse quadradinho aqui? Isso daqui é uma imagem. Provavelmente tem o contato dela aqui, mas como o meu computador não fez o download, não apareceu a imagem. Mas ali é uma imagem, provavelmente deve ter o nome e o contato dela. Mas abaixo dessa imagem tem um pequeno texto falando sobre ela. Essa parte aqui a gente chama de assinatura, é a assinatura do e-mail dela. Se não fosse esse textinho aqui na assinatura do e-mail dela, a gente poderia finalizar a análise do e-mail dela. Porque o e-mail dela não disse nada. O e-mail dela está esperando uma iniciativa minha. E, vocês sabem, o contratante está correndo, ele tem tempo limitado. Você precisa despertar a minha iniciativa e não enviar um e-mail e esperar eu ter uma iniciativa, porque senão você vai ficar esperando e-mails, respostas de um monte de possíveis clientes. Se você tivesse feito o trabalho certo, eles poderiam ter entrado em contato com você, mas simplesmente por você não ter despertado interesse, eles não entram. Então, a sorte dela é que na assinatura dela tem um pouquinho mais falando sobre ela. Eu não li, sinceramente, o que está escrito aqui embaixo, quando eu recebi o e-mail dela, só para vocês terem ideia. Mas, como a gente está fazendo uma análise, a gente vai ler. A assinatura dela está falando o seguinte: professora, palestrante e escritora, tem experiência em gestão escolar, coordenação e formação de professores e gestores. Doutoranda e mestre em educação.
pós-graduado em educação no sistema penitenciário e especialista em gestão escolar. Formação internacional em liderança escolar. Tem artigos e textos publicados em livros e revistas. Escreve no blog, blá, 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 blá. Vamos lá. Esse textinho complementou o e-mail dela. Agora eu sei quem ela é. Então, eu posso analisar a atratividade, o nosso terceiro ponto. Ela mandou um e-mail e o e-mail dela tem uma intenção, apesar da intenção dela ser fraca, né? Simplesmente querer fazer parte do meu banco de talentos, como ela fala. Apesar de ter um destino, o destino é fraco. O e-mail dela é claro, mas na minha análise é claro demais. Eu digo para você, palestrante, para você não mandar um e-mail, um parágrafo com mais de 4 linhas nessa primeira apresentação para o cliente, porque vira muito texto. Só que uma linha, aí é muito pouco. Então é claro, mas é claro demais. Aqui na atratividade eu analiso se o que ela oferta é atrativo para mim ou para alguns dos meus clientes, para o gerente de marketing, o gerente de RH. Ela não falou, ela não deixou claro aqui no e-mail dela sobre o que ela fala, mas aqui na assinatura eu consigo ter uma ideia do que ela fala. E olhando, falei para vocês quais são os 6 temas mais procurados no mercado de palestras. Olhando a assinatura dela, nada do que fala aqui voltado para algum desses 6 temas. Ou seja, não tem atratividade nenhuma para os meus clientes. Se ela enviasse esse e-mail de apresentação para uma empresa, provavelmente não teria atratividade nenhuma para a empresa. Consegue perceber? Então, no terceiro ponto, ela também vacilou. O máximo que ela consegue alcançar aqui em atratividade é ali quando fala formação internacional em liderança escolar. E ainda não é a liderança que as empresas se interessam, porque o que elas procuram são liderança corporativa e não liderança escolar. Palestrante, isso que eu estou compartilhando aqui com você é muito importante. Eu não sei se vocês conseguem perceber o quão importante isso daqui é, porque eu estou te falando que se você enviar um e-mail de apresentação para uma empresa, um e-mail que não interessa aquela empresa, você vai ser simplesmente ignorado. Como esse e-mail aqui, que eu simplesmente ignorei. Por quê? Porque não me interessa e nem interessa os meus clientes. Então, eu envio um e-mailzinho padrão para ela, falando sobre o Instagram, falando sobre o YouTube, justamente aqui, onde eu compartilho essas informações com você, palestrantes. Olha só o ciclo. O palestrante entra em contato comigo, o e-mail dele não é atrativo, eu falo para ele se inscrever no Instagram, se inscrever no YouTube, porque lá eu compartilho dicas para que ele aumente a efetividade dele quando ele quiser fazer isso daqui, essa apresentação, essa prospecção aqui para as empresas e para as agências. Quem entra consegue pegar essas dicas que eu estou compartilhando com você. Quem não entra continua cometendo esses mesmos erros, enviando ofertas para empresas que não interessam às empresas, enviando ofertas para as agências que não interessam às agências. O e-mail da Roberta, nome fictício, tem um destino claro, mais fraco. O e-mail dela é claro, é resumido, mas é muito claro, muito resumido. E a atratividade do e-mail dela é muito baixa, não tem atratividade nenhuma com o que os meus clientes estão procurando. Muito menos desperta interesse em mim, porque não existe posicionamento aqui. E aí, para finalizar a análise do e-mail da Roberta, eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre esse último ponto que ela coloca aqui no e-mail dela. Vocês estão percebendo aí que no slide tem uma tarja preta, né, para o currículo, mas está escrito currículo Lattes. E ali do lado de currículo Lattes tem o link para o currículo Lattes dela. O que é o currículo Lattes? O currículo Lattes é um portal com um monte de currículos padronizados de pesquisadores. Você pode colocar o seu currículo nessa plataforma, currículo Lattes, onde tem uma informação padrão. Por exemplo, o Lucas, se ele quiser procurar currículos voltados para essa área de pesquisa, eu entro lá no currículo Lattes e consigo encontrar um monte de pesquisadores e analisar, por meio de informações padronizadas ali no currículo de cada um, quem é ele, o que ele faz, qual a formação, quais são as experiências dele. Então, ela deixou o link do currículo Lattes. Muito legal o currículo Lattes, está padronizado as informações, está tudo no portal e eu consigo encontrar ela simplesmente clicando no link. Mas a importância desses nossos programas, dos nossos podcasts, das nossas lives que eu estou trazendo aqui para você, palestrante, de forma gratuita,
É basicamente eu compartilhar com você, palestrante, a minha visão como contratante. E sabe qual é a minha visão como contratante falando sobre currículo Lattes? Eu não ligo para isso. Ele não me agrega em nada. Na hora de escolher e indicar um palestrante, o currículo Lattes, ele não tem peso nenhum. Tá vendo a importância de você entender o mercado de palestras pelos olhos do contratante? Às vezes você, como pesquisador, eu não sei se você, palestrante, é um pesquisador, mas às vezes você é um pesquisador e na sua área acadêmica o currículo Lattes tem muita importância, mas na área de palestras eu estou te dizendo que não tem. E eu contrato palestrantes, eu indico palestrantes, mas eu não mando currículo Lattes de ninguém para minhas empresas, para os meus clientes. Não mando, porque não faz diferença nenhuma. Faz diferença, aí fica um asterisco, faz diferença quando esse palestrante já está sendo cogitado e, de repente, a empresa quer algo para complementar a apresentação, sei lá, daquele cara para enviar para o diretor dela. Só que quando precisa, o cliente pede para mim. E isso aconteceu, uma vez. Só uma vez que um cliente me pediu o currículo Lattes de um palestrante. E, vou te falar que esse cliente que me pediu não foi nem uma empresa, foi uma prefeitura que pediu o currículo Lattes de um palestrante que eles estavam cogitando contratar. Então, você corre muito risco de desperdiçar tempo e energia caso você não entenda a mente do contratante de palestras, caso você não entenda o que realmente é necessário para despertar interesse do contratante de palestras, viu? Como é importante entender a visão do contratante, como é importante acompanhar aqui nossas lives, nossos podcasts, nossos programas, e aqui o Oratória Digital, que eu estou mostrando para você, não faz isso daqui. Tá vendo essa frase? Essa frase aqui não dá certo. Tá vendo esse negócio de currículo Lattes? Não dá certo. Basicamente, eu estou te falando que dá certo e que não dá. Então, currículo Lattes não precisa ficar mandando para apresentação, porque não desperta interesse nenhum. De novo, o objetivo do seu primeiro e-mail é abrir um relacionamento. Para abrir um relacionamento, você tem que despertar interesse na outra pessoa. Lembra quando você conheceu a sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado? Você primeiro se interessou por aquela pessoa. Você se interessou pela beleza daquela pessoa. Você se interessou pelo papo daquela pessoa. Você se interessou pelo jeito de se comportar daquela pessoa. E depois disso, você quis dar um passo a mais com aquela pessoa. Você quis chamar ela para sair. Você quis conversar com ela. Você quis começar a se aproximar dele. Entende? É um processo que acontece. Da mesma forma, aqui no relacionamento com o cliente, com o potencial contratante da sua palestra, é um processo também que acontece. Bom, analisado o e-mail da Roberta, vamos analisar o e-mail do segundo palestrante. Vai deixando aí nos comentários, palestrantes, o que vocês estão achando. O Max falou aqui, isso provoca desinteresse, ao meu ver, pelo menos. É exatamente o contrário do que o palestrante precisa causar quando envia uma apresentação, né, Max? Esse que é o problema. E falar em currículo, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Dá uma olhada. Esse é o segundo e-mail que a gente vai analisar hoje. E nesse segundo e-mail, vamos colocar o nome para esse palestrante. Eu vou começar a pedir para vocês que estão assistindo a gente aí, para me passar a ideia de nome. Escreve aí nos comentários qual nome a gente dá para esse palestrante aqui. Escreve aí. Então, vamos analisar o e-mail do Jorge. O Jorge escreveu aqui: olá, meu nome é Jorge. Venho mostrar meu interesse em fazer parte do quadro de palestrantes dessa conceituada empresa. Já estou enviando meu currículo para avaliação. Espero o retorno me passando como funciona. Obrigado. Olha que interessante. Eu acho meio que um pouco engraçado alguns termos que os palestrantes usam, porque às vezes eu me sinto Raul Gil. O cara colocou aqui, o Jorge colocou: venho mostrar meu interesse em fazer parte do quadro de palestrantes dessa conceituada empresa. A Roberta, do nosso primeiro e-mail que a gente analisou, ela colocou: quero fazer parte do seu banco de talentos. Então, às vezes, com esse negócio de banco de talentos, eu fico me sentindo Raul Gil às vezes. Na verdade, essa não é a linguagem que a gente usa aqui no dia a dia. Isso é uma coisa até interessante para você, palestrante, saber. Para estar mais dentro do dia a dia, né? Para se comunicar com a linguagem daquela pessoa que você está falando. Vou contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando eu era pequeno, a gente assistia TV à noite, chegava à noite e juntava lá eu, meus 3 irmãos,
e a minha mãe para a gente assistir televisão à noite, né? E aí, dia de fim de semana, eu acho, não sei, eu era dia de semana à noite, passava Super Nani. Vocês lembram do programa da Super Nani? Então, à noite tinha o programa da Super Nani e a gente gostava de assistir o programa da Super Nani. E aí a gente começava a assistir a Super Nani e eu me lembro que na Super Nani tinha um momento que ela falava assim para a mãe ou para o pai, quando ele começar a fazer essas birras, quando ele começar a dar esses chiliques, o que você tem que fazer? Você não pode ficar gritando, você tem que se ajoelhar, ficar no nível da visão daquela criança e conversar com aquela criança com o vocabulário dela. Por exemplo, você viu o que você acabou de fazer? A mamãe não gosta que você faça isso. Será que você pode pegar aquele brinquedo e guardar na caixa, por favor? Então, você está falando com uma linguagem simples com aquela criança, no mesmo nível que ela, não de baixo para cima, não demonstrando autoridade, não, você está simplesmente conversando de uma forma neutra com a criança, no caso da Super Nani. Trazendo para o contexto do mercado de palestras, é interessante que você consiga se comunicar com a agência ou com a empresa utilizando o vocabulário da agência ou da empresa. Então, o comum para a gente não é conceituar da empresa. Isso daqui é muito formal e a gente aqui não é formal nem com os nossos clientes. Não tem essa necessidade. Então, conceituar da empresa não é o nosso vocabulário habitual. Banco de talentos não é o vocabulário habitual. Banco de palestrantes fica mais normal para a gente. Banco de palestrantes, no seu site, quero entrar aí na sua empresa para ser indicado para os seus clientes. Então, tá vendo? Não tem formalidade. É o básico. Bom, esse foi só um parênteses aí para você entender essa questão de vocabulário. O Jorge escreveu lá, meu nome é Jorge e venho mostrar meu interesse em fazer parte do quadro de palestrantes dessa conceituada empresa. Já estou enviando meu currículo para avaliação, espero o retorno, me passando como funciona. Obrigado. Palestrantes, vamos lá. Primeiro vou analisar os 4 pontos, depois vou colocar aqui as observações para você. Primeira coisa, destino. Qual a intenção desse cara aqui com o e-mail dele? De novo, entrar no meu banco de palestras, essa conceituada empresa. Ele quer fazer parte dessa conceituada empresa, né? O segundo ponto, clareza. Ele está sendo claro. Então, ó, ele tem uma intenção clara, ele está sendo claro e resumido no e-mail dele, e aqui, de novo, começa o problema, igual no e-mail da Roberta. Tá atrativo isso daqui? Não sei nem sobre o que ele fala, não sei nem se ele é palestrante, porque ele não colocou ali. A única coisa é naquele anexo ali que vocês podem ver aí no slide, está escrito palestras. Então, talvez ele seja um palestrante, mas eu precisei deduzir, não está escrito aqui. E o último ponto, interesse, que se ele não demonstrou atratividade e interesse, a gente precisa nem falar, porque não está sendo interessante. E aí tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês aí, palestrantes. Olha só, eu sempre bato na tecla com vocês que se vocês quiserem ter, na maior parte das vezes, fechamentos de palestras com empresas, é necessário que vocês tenham um posicionamento único. Necessário que vocês não sejam commodities, não sejam mais do mesmo, não sejam palestrantes simplesmente visto como mais um falando sobre aquele tema repetitivo. Você precisa se apresentar de uma forma, de novo, que cause curiosidade em mim, em querer conhecer mais sobre quem é você. Se você faz isso, não tem como você enviar um e-mail para mim que não tenha um destino claro. Não tem como você não causar atratividade, não tem como você não despertar interesse, porque você despertou a minha curiosidade. Esse palestrante, o José, ele entrou em contato comigo, basicamente querendo entrar na minha agência. Ou seja, ele que está interessado, não sou eu que estou interessado. Qual é a possibilidade de eu separar uma parte do meu dia para desenvolver uma conversa aqui com o José? É algo totalmente do interesse dele, não do meu. E tem várias coisas do meu interesse rolando todos os dias aqui na empresa. Então, qual a possibilidade de eu parar alguma dessas várias coisas do meu dia para responder algo que é do interesse do José? Então, em todos os seus e-mails, por isso que eu sempre falo, quando você envia um primeiro e-mail para uma empresa, você precisa se concentrar em abrir um relacionamento. Para abrir um relacionamento, você precisa despertar interesse daquela pessoa que você está conversando. Então, talvez chegar pedindo não seja algo legal.
chegar pedindo alguma coisa, por exemplo, para fazer parte dessa conceituada empresa, não seja algo que vai te levar a abrir esse relacionamento. Talvez seja legal, de repente, você coloca lá o seu posicionamento e fala, eu quero te ajudar com os próximos e-mails que eu vou começar a te mandar a partir de hoje, a gerar essa transformação na sua equipe. Se você quiser saber mais sobre mim, dá uma olhada no meu Media Kit. Isso que eu acabei de te falar, com certeza, cabe em 4 linhas. Ou seja, vai ser claro, vai ter uma oferta muito clara ali também. Vai ser atrativo, porque, opa, você me ofereceu alguma coisa, você não está me pedindo nada. E, por último, vai ser interessante, porque você está expondo o seu posicionamento. E o objetivo principal do posicionamento é causar curiosidade, despertar interesse em mim. Então, você vê como um e-mail com um posicionamento, ofertando em vez de pedir, é muito melhor do que esse tipo de e-mail aqui que o José mandou. De novo, esse e-mail do José, eu respondi com uma resposta padrão. Ô, José, vai lá assistir as nossas lives, vai assistir os nossos podcasts, assiste o nosso conteúdo lá nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, porque eu lá mostro para os palestrantes como é que eles fazem para despertar interesse das empresas, como é que eles fazem para vender palestras, como eles fazem para prospectar empresas e agências de palestrantes, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês hoje no Oratória Digital. E pelo jeito o José não veio aqui, porque mandou esse e-mail. Mas a coisa pode ficar pior, palestrante. Olha só, o negócio pode piorar. E agora eu vou mostrar para você aqui no próximo slide como isso daqui, esse e-mail do José, pode piorar. Eu tenho certeza que quando eu falo para vocês que tem palestrantes que enviam currículo para mim, currículo de trabalho, não estou falando de apresentação, é currículo de trabalho mesmo. Alguns até que eu fico pensando, caramba, será que esse cara ele quer entrar no meu site ou será que ele quer trabalhar aqui? Então, alguns palestrantes enviam currículo de trabalho mesmo para mim. E eu acredito que quando eu falo isso, tem gente que não acredita. E eu vou mostrar para você agora esse currículo do José. E é óbvio que não vai dar para você ver tudo que está escrito aí, né? Porque eu não vou expor o cara. Então, eu coloquei até uma tag ali para prevenir de repente, dar para decifrar o nome dele. Mas por que eu estou compartilhando essa imagem com você? Porque eu quero que você perceba a estrutura dessa apresentação que o José me mandou. Olha só, é um currículo de trabalho. É um currículo de trabalho isso daqui. Então, ali do lado tem a foto dele. Embaixo da foto dele tem o endereço dele. Tem CEP e tudo ali. Embaixo do CEP tem o e-mail dele. Embaixo do e-mail tem o site dele. Eu esqueci o que é a quarta linha ali, a quarta informação. Mas olha a estruturinha de currículo de trabalho. Ali no corpo do currículo dele está falando sobre as experiências, está falando sobre as obras publicadas dele, está falando sobre quem é ele, está falando sobre as formações dele. Aí eu te pergunto o seguinte, palestrante, o Lucas, ou um gerente de RH, está lá fazendo um monte de tarefas que eles precisam entregar, um monte de coisas que eles já estão atolados de tarefas e ainda precisam entregar aquelas tarefinhas ali. E aí chega um e-mail do José pedindo uma coisa, sem despertar atratividade nenhuma. E o anexo ainda é um anexo desse. Qual é a chance de eu cogitar, guardar, né? Não cogitar nem contratar ele. Não cheguei nesse ponto. Esse é um ponto muito avançado ainda para o José. Mas qual é a possibilidade de eu cogitar, guardar o José na minha memória para em uma próxima oportunidade cogitar, cotar a palestra dele? Qual é a possibilidade? Muito baixa. É muito baixa. Não desperta curiosidade esse currículo. Eu nem quero ler. Para falar a verdade, eu nem li esse currículo dele. Nem para passar aqui a análise para vocês. Eu simplesmente bati o olho em quais elementos que tinham ali no currículo dele para falar para você aqui. Não faça isso. E ainda pode piorar. Por incrível que pareça, pode piorar. Porque a foto que o José colocou ali, essa fotinha tá borrada, não dá para perceber direito, mas quando você olha aquela foto nítida ali, a foto tá distorcida. A foto tá... É como... Não sei se vocês já pegaram uma foto e jogaram no Word. Quando você tenta mexer aquela foto ali, sem clicar no Shift, você deixa a foto distorcida. Então, a sua cabeça fica esmagada, achatada. E foi isso que aconteceu aqui com essa foto. Ela ficou distorcida.
Então, você tem uma foto distorcida, você tem um documento cheio de textão, você tem um documento que não desperta atratividade, não desperta interesse, não é simples, não é resumido, ou seja, que eu vou ignorar, não vou ler. Então, esse é um exemplo do que você, palestrante que está me ouvindo, pelo amor de Deus, se você tem amor pelo conteúdo que o Lucas compartilha com você aqui, não faça isso daqui. Isso daqui não desperta interesse, beleza? Último ponto sobre o José, as suas fotos sempre precisam, por isso que você, antes de fazer qualquer coisa, precisa criar o seu posicionamento único. Tudo vai ramificar do seu posicionamento único. É como se o posicionamento fosse a raiz de uma árvore. A árvore, ela não sobrevive sem uma raiz. A árvore sem a raiz, ela apodrece. Então, para que você consiga ter longevidade como um palestrante corporativo, como um palestrante que vende palestras para empresas, como um palestrante que desperta interesse na empresa, como um palestrante que fatura R$10.000 ou mais por palestra, é necessário que você tenha uma raiz e uma raiz forte. Ou seja, um posicionamento muito bem definido. E tudo vai ser gerado a partir dessa raiz. As fotos que você vai tirar tem a ver com a sua raiz, precisa ter a ver com o seu posicionamento. Os textos que você vai criar precisam estar totalmente ligados ao seu posicionamento. Tudo precisa estar atrelado ao seu posicionamento, palestrante. Essa foto aqui, como o José não tem um posicionamento definido, a foto virou a foto padrão. De ladinho assim, isso quando não é assim, como é o do terceiro palestrante que a gente vai analisar o e-mail agora. Então, tenha um posicionamento para poder ser diferente. Em tudo, não só no posicionamento. Nas fotos, no texto, no Media Kit, seu e-mail, em tudo. Eu sou louco, e eu e todo o meu time comercial é louco, nós somos loucos para indicar palestrantes que despertem interesse dos nossos clientes. Porque se o palestrante desperta interesse e a gente está indicando esse palestrante, aumenta a chance da gente fechar a palestra. Então, é interessante para mim que você desperte interesse. Porque se eu indicar você que desperta interesse, eu vou aumentar a chance de fechar a palestra. Eu quero que você desperte interesse, então bora. Bom, vamos lá então aqui partir para o nosso último e-mail, a nossa última análise. O Dagoberto, vamos usar o nome que o Marcos colocou aí, o Dagoberto escreveu o seguinte: bom dia, a formação em hipnoterapia me trouxe vasto conhecimento sobre a mente humana e os impactos que as emoções trazem na vida de todos nós. Ao perceber o quanto a maioria de nós vive no piloto automático, acreditamos que muitas doenças são de origem exclusivamente genética, que seus resultados são acaso do destino. Decidi fazer palestras levando transformação ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de ingressar no seu banco de palestrantes. Qual o procedimento para fazermos uma parceria? Segue anexo minha apresentação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos analisar o e-mail aqui do Dagoberto dentro dos nossos 4 aspectos. O Dagoberto tem uma intenção aqui com o e-mail dele. Está claro o destino do Dagoberto? Só na terceira linha aqui que ele falou, né? Eu gostaria de ingressar no seu banco de palestrantes. Qual o procedimento para fazermos uma parceria? Então, de novo, ele, como os outros 2 e-mails que a gente analisou hoje, o Dagoberto quer fazer parte do nosso banco de palestrantes, ou seja, é do interesse dele. Segundo ponto, clareza. O e-mail dele está claro? Está resumido? Bom, tem mais de 4 linhas. Está curto. Curto tá, né? Mas tem mais de 4 linhas. Eu como sou o cara que estou analisando os e-mails aqui, para um e-mail desse tamanho eu faria vista grossa. Pode ser que eu lesse. Tem um destino, apesar de ser... E o destino é fraco, né? Porque é algo que é do interesse dele, não do meu interesse. O e-mail está relativamente claro, resumido. E o terceiro ponto é atrativo? Não, não é atrativo. Ele está falando aí sobre hipnoterapia, não deixou claro sobre como essa hipnoterapia se conecta nas palestras dele. Acredito que nessa descrição que ele fez no começo aí, ele tentou encontrar uma espécie de posicionamento. Então, quando a gente não sabe qual é o nosso posicionamento, a probabilidade é que a gente se enrole ao explicar o que a gente fala. Lembra, a última vez, palestrante, que você tentou explicar para alguém qual é o seu posicionamento, o que você faz, você precisou de mais de 30 segundos para explicar? Se você precisou, provavelmente a sua explicação você daria um parágrafo.
Porque se fosse uma frase, você explicaria ali de bate-pronto, em 10 segundos. Se você precisa se explicar para que a outra pessoa entenda o que você faz, a probabilidade é que o nível de interesse dela caia. É por isso que é muito interessante você ter um posicionamento único que desperte curiosidade. Porque a partir do momento que você desperta curiosidade, aí sim você pode levar 30 segundos, você pode levar 1 minuto para explicar o que você faz. A única diferença é que agora a pessoa ela quer ouvir durante 30 segundos, durante 1 minuto, o que você faz. Ela quer saber mais sobre você. Mas primeiro você precisa desse gatilho para despertar a curiosidade dela. O cara ele não despertou nenhuma curiosidade em mim, já foi direto falando. Então, eu não me lembro de ter recebido esse e-mail dele, mas pode ser que eu não tenha lido o e-mail inteiro, porque a primeira linha aqui do e-mail dele já é chata. A formação em hipnoterapia me trouxe vasto conhecimento sobre a mente humana e os impactos que as emoções trazem na vida de todos. Tipo, sabe, não tem um objetivo o negócio aqui. Só depois que eu leio o resto que eu entendo. E eu ainda preciso fazer algumas deduções para conseguir entender completamente. Então, eu preciso fazer dedução para entender que ele é um palestrante, que é hipnólogo e talvez a hipnose dele ajude as pessoas na inteligência emocional. Tá vendo? Tá nada escrito aqui. Eu estou fazendo dedução. E, de novo, o gerente de RH que está cheio de trabalho lá na empresa dele, você acha que ele vai parar para ficar fazendo dedução do seu e-mail? Definitivamente, né? Então, posicionamento único, e-mail com a ideia de ofertar transformação e também de abrir um relacionamento. Não é isso que está acontecendo aqui. E aí ele colocou a apresentação dele. Na assinatura dele ali, se vocês conseguem perceber, ele está falando que é palestrante, então pelo menos pela assinatura eu consigo ver que ele é palestrante. Ali no começo do e-mail dele também ele falou que decide fazer palestras, né? Ele fala que faz hipnoterapia individual e em grupo. Beleza, ainda não faz muito sentido para mim, não é atraente, muito menos interessante. E aí, fica curioso porque ele deixa o Media Kit dele ali no e-mail. Esse Media Kit dele, vocês vão ver aqui no próximo slide, que não é um currículo, como o do José, que a gente viu aí no e-mail anterior. Ao contrário do José e do Dagoberto, olha como aconteceu uma escadinha. Foi sem intenção isso, mas aconteceu uma escadinha na nossa análise de hoje. A Roberta, do nosso primeiro e-mail, ela não colocou nenhum anexo. Ela simplesmente colocou o link lá do currículo Lattes dela. Não colocou nenhum anexo. O José, ele colocou um anexo, só que era um currículo de trabalho lá que ele colocou. E o Dagoberto, ele colocou um anexo e colocou o Media Kit. Então, dentro do quesito anexos, o Dagoberto foi o melhor aqui na nossa análise. O problema, e eu vou falar aí quais foram os problemas no próximo slide do Media Kit dele. A observação aqui é a seguinte: sempre que você enviar um e-mail de apresentação, seja para uma empresa, seja para uma agência, coloque o anexo, coloque o seu Media Kit. Precisa ter uma apresentação. E, de novo, eu sempre vou repetir isso em todos os oratórios digitais, tá? O seu e-mail, ele precisa despertar curiosidade para que eu queira abrir o seu Media Kit. E o seu Media Kit precisa despertar interesse em mim para que eu queira te conhecer mais. E aí, esse conhecer mais vai ser aquele conhecer que você vai se apresentar e gerar transformação em cada e-mail que você vai mandando depois desse primeiro e-mail. Isso é construir um relacionamento com o contratante de palestras. Trazendo o exemplo do relacionamento ali com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa. É só lembrar, quando vocês tiveram um primeiro encontro, vocês não quiseram se encontrar de novo? Vocês não quiseram marcar um segundo encontro? Vocês não ficaram na expectativa de falar mais com ele, com ela? Então, se você conseguisse gerar isso no seu possível contratante, utilizando esse mecanismo que eu estou te falando, você aumenta a chance de despertar esse efeito no seu possível contratante, de gerar expectativa nele em querer saber mais sobre você. E aí, quando você mandar um próximo e-mail para ele, ele não vai simplesmente deletar ou ignorar. Ele vai estar esperando o seu e-mail. É óbvio que ele vai parar todo o trabalho dele. Meu Deus, hoje é dia de chegar e-mail do Dagoberto, hoje é dia de chegar e-mail do José. Pode ser que aconteça, mas são baixas as chances disso acontecer. Mas você vai ter gerado um certo nível de expectativa. Você vai ter gerado uma reação, uma lembrança agradável nele. Então, quando ele receber o seu próximo e-mail, aquela lembrança agradável vai motivar ele a ler aquele seu próximo e-mail.
E no próximo e-mail, você vai transformar, gerar mais resultado, mais valor para aquela pessoa, para que ela sempre espere o seu próximo e-mail. Mas, enfim, todo e-mail que você envia precisa ter o seu Media Kit, precisa ter um anexo. O Dagoberto deixou o anexo. E o problema do anexo dele é esse aqui. O problema do anexo dele é que o Media Kit dele tem 14 páginas. Eu não tive coragem nem de separar as 14 páginas para trazer para vocês aqui na análise. Imagina para ler esse negócio aqui. Eu não parei. Sinceramente, eu só abri o Media Kit dele hoje que eu ia fazer essa análise para vocês. E quando eu vi que tinha 14 páginas, eu nem me dei o trabalho de separar as 14 para mostrar para vocês. E ó, que tinha alguns pontos bem interessantes para a gente falar, só que são pontos muito parecidos com o do currículo que a gente analisou no primeiro Oratória Digital. Então, se você perdeu, assiste ou ouve o primeiro Oratória Digital que eu fiz a análise de um Media Kit. Mas o grande problema do Media Kit dele é que tem 14 páginas. E qual é a intenção do seu primeiro e-mail que você envia para uma empresa e para uma agência? Abrir um relacionamento. Se você quer abrir um relacionamento e ficar falando muito com aquela pessoa, poxa, você está sendo chato, você só está falando sobre você e você não para de falar. A tradução do não parar de falar no mundo digital é você escrever um textão ou você colocar um documento desse de 14 páginas falando sobre você. Então, isso daqui não é legal. De novo, palestrante, reforço, o seu Media Kit precisa ter 5 páginas. Em 5 páginas, você precisa cumprir o trabalho de despertar interesse. Você precisa chamar atenção e curiosidade daquela pessoa utilizando 5 páginas. Isso porque você já começou o trabalho de despertar atenção e interesse lá no seu e-mail. Se ele tiver uma oferta clara, se o seu e-mail for resumido, for simples, não for um textão, se você for atrativo nessa oferta que você fez do seu e-mail, ou seja, essa oferta que você fez está ligada a um dos 6 temas mais procurados por empresa e, por fim, se você despertou interesse em mim. Eu resumo esse interesse em você ofertar um posicionamento único, você deixar claro o seu posicionamento único no seu e-mail para o palestrante. E quando o palestrante não tem um posicionamento único, tudo fica disperso. Ele não sabe qual foto tirar e despertar a atenção das pessoas. Ele não sabe como despertar a atenção por meio dos textos. Você viu aqui o Dagoberto? O texto dele não está despertando meu interesse. Por quê? Porque ele não tem um posicionamento único. E aí, para ele explicar quem ele é e o que ele faz, ele precisa escrever um textão. E eu não estou interessado em ler o textão, porque eu não conheço o Dagoberto, eu não estou procurando pelo Dagoberto ainda. Nenhum cliente meu pediu pelo Dagoberto. Não estou interessado nele, por isso não leio. E quando eu não tenho posicionamento único, eu também tiro fotinha de braço cruzado, padrão de palestrante, como o Dagoberto tirou aí, como você pode ver na foto. Bom, é isso por hoje. Ó, o Marcos falou, deveria ser no máximo 2 páginas. Bom, 2 páginas é muito pouco ainda, Marcão. Precisa ser A5 e A5 dá para falar bastante coisa. Então, é isso. Quando você tem um posicionamento único, você consegue tirar fotos legais, você consegue despertar curiosidade, você consegue utilizar um Media Kit de 5 páginas que a pessoa quer ler. A pessoa não passa batido lá, rolando o indicador do mouse. Ela quer ler o que está escrito ali. Quando ela vê a primeira página, ela quer ler a segunda. Mas quando ela vê você de braço cruzado na primeira página do seu Media Kit, como se fosse o fodão, só que ela nunca ouviu falar nesse fodão, ela não vai despertar interesse em querer saber mais sobre você. Bom, esse foi o nosso Oratória Digital de hoje, Oratória Digital número 2. Aqui eu compartilho qual que deve ser a sua abordagem, como você aumenta a sua efetividade na prospecção de empresas e agências para tentar vender as suas palestras. E aí aumentar o número de palestras e o número de fechamento de palestras que você faz no mercado de palestras corporativas. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras e amanhã eu espero você no podcast Mercado de Palestras número 16. O tema do podcast de amanhã, do podcast Mercado de Palestras, vai ser amanhã às 8 horas, tá? O tema do podcast de amanhã vai ser por que é necessário que o palestrante tenha um posicionamento único para vender palestras para empresas. A gente já sentiu um gostinho desse porquê hoje. Amanhã a gente vai se aprofundar em mais detalhes dentro desse porquê. Espero vocês lá amanhã às 8 horas, Silvão, Marcão e você que está me assistindo aí também. Um abraço, gente. Boa noite. Até amanhã de manhã.